Olá, olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como Castelo Rá-Tim-Bum e O Mundo da Lua, que é o assunto desse vídeo, que é muito especial porque é o último das comemorações dos 30 anos desse seriado tão bacana. Então, e ele é muito especial porque ele é praticamente um making-of, porque muitas pessoas que participaram da produção desse programa, inclusive alguns que já apareceram aqui em outros vídeos da comemoração, vão falar sobre esse programa. Então, se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também e aperte o sininho e faça tudo o que você tiver vontade. Episódio de hoje: Vida longa ao mundo da lua. E as pessoas também me perguntam, mas por que você foi fazer o Mundo da Lua? E, como eu disse, na época, eu estava gravando na TV Globo, e eu gravava na TV Globo uma novela chamada O Dono do Mundo, onde eu fazia um cafajeste, era um cirurgião plástico, que era um vilão, que era um cafajeste, era um personagem odiento, assim, todo mundo odiava aquele personagem, quando me chamaram para fazer O Mundo da Lua. Eu já tinha feito um monte de coisas na TV Cultura, a TV Cultura sempre tinha me interessado muito, a programação da TV Cultura sempre me interessou muito. Eu tinha feito telecurso segundo grau na TV Cultura, tinha feito mais de 15 teleteatros, eu tinha feito um programa de auditório na TV Cultura que tinha feito muito sucesso, que era o É Proibido Colar, que ficou 3 anos em cartaz. Conhecida popularmente como barriga d'água. Tempo! Qual o nome da doença conhecida popularmente como barriga d'água, Rosimeire? Vai pensando, ainda tem um tempinho, a gente vai ouvindo essa musiquinha simpática, e aí a Rosimeire vai responder que é... Bom, eu era de um grupo de teatro experimental chamado Pod Menor Estúdio, e foi lá que eu comecei a escrever peças de teatro, tá certo? A gente não escrevia peças de teatro, a gente inventava. E a partir de improvisações, e depois a gente ia inventando. Só que por causa da censura, teve uma hora que a gente teve que sentar e fazer um texto, porque ele precisava ir para Brasília um mês antes para poder ser censurado ou não, para voltar para a gente poder fazer no teatro com bilheteria, etc, etc. Muito bem. Por causa disso, eu acabei escrevendo outras peças de teatro. Eu tinha várias peças de teatro, nem sei quantas foram. Algumas nem tem o texto, tem só uns cadernos, algumas eu perdi. Mas aí, eu casei, aliás, com a Carolina Silva, e tivemos um filho chamado Leonardo. E por causa do Leonardo, eu tive que inventar outras coisas para fazer na minha vida, para ganhar dinheiro. E uma das coisas que eu consegui inventar para ganhar dinheiro foi escrever histórias para a revista Recreio. Vim da Bahia, né, de Vitória da Conquista, né, do Nordeste, e eu vim na luta assim mesmo de me empenhar no trabalho de cenografia. Eu gostava muito, eu fui muito querido nas feiras de ciências na minha infância, e eu sempre desenvolvi essa coisa do estético relacionado à simulação. E eu queria trabalhar na TV Cultura. Eu peguei um monte de trabalhos que eu tinha, de artesanato, de coisinhas que eu tinha de maquete, de navezinha espacial, coloquei num saco assim gigante, e naquele tempo meu visual, eu estava todo de preto, no sol muito quente, numa fila gigantesca na porta da TV Cultura, que eles estavam fazendo uma seleção para poder trabalhar no cenário de um programa chamado Enigma. Alto grau na hierarquia social do Egito Antigo. Trabalhava numa empresa de dublagem chamada Odilfa no Brasil, Sociedade Anônima São Paulo. Eu acho que, né, as pessoas lembram, uma dublagem Odilfa no Brasil. E a TV Cultura estava fazendo um documentário sobre a vida do Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, que iria ser exibido na Alemanha. E eles foram até a Odil para sincronizar o áudio com o filme, porque na época se utilizava filme e os documentários eram feitos em cinema. E nós trabalhávamos com isso, com cinema, com filme. Aí eu escrevi várias histórias, deu muito certo, eu ganhei um dinheirinho, e aí uma das histórias começou a ficar muito grande.
e se transformou na minha primeira peça que foi montada, chamada Vida de Cachorro, que inclusive dirigi e que fez muito sucesso, foi muito bacana. Por causa dessa peça e por causa do livro que saiu depois, uma versão para livro da peça Vida de Cachorro, e outros livros que foram feitos a partir de histórias da revista Recreio, eu fui chamado para fazer um teste na TV Cultura, para escrever um programa infanto-juvenil. Não, infantil, porque era para pré-escola, chamado Catavento. Cata, 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 cata o vento com a mão. Cata, 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 cata tudo com a visão. Cata, cata amor no coração. Cata, cata encanta o nosso som. Cata, cata o momento do brinquedo de cantar. Cata, cata, cata vento. Cata vento da lua. Eu sou originalmente uma pessoa de teatro, eu fiz teatro. Eu tinha um grupo de teatro infantil. O Flávio de Souza também tinha um grupo de teatro infantil. A gente fazia parte de uma associação e uma vez nós demos uma oficina juntos. Eu era mais ou menos a autora do meu grupo e ele era o autor do grupo dele. E aí a gente descobriu que tinha uma forma assim, bastante parecida de trabalhar. E eu estava ali para poder ser candidato à cenografia. E a fila era assim, com mais de 100 pessoas. E ficava aquele urubu no meio da fila, assim, chamando a atenção com aqueles sacos gigantes. Era um final de semana prolongado. E aí meu chefe falou, precisa ajudar esse pessoal da TV Cultura aqui, porque eles estão precisando mandar esse documentário para fora. Ajuda eles aí, por favor. E aí nós passamos dias ali, 2 ou 3 dias trabalhando em cima do documentário para ir para a Alemanha, e foi aí que eu acabei tendo um contato, né, mais direto com a equipe. E quando acabou o trabalho eles me falaram assim, nós estamos montando um estúdio também lá na TV Cultura para fazer sonorização de filme, e seria legal se você fosse, né, lá trabalhar com a gente, tal, gostamos do seu trabalho. E foi assim que eu fui para a TV Cultura. Eu fui uma das 3 pessoas que fez o teste e os 3 passaram. Só que eu não quis fazer porque ganhava pouco, o outro brigou, nunca se descobri por quê, e eu acabei escrevendo sozinho um programa chamado Catavento, que fez muito sucesso, assim, pouco de sucesso. Saiu, acho que até do traço, que era uma coisa muito comum na TV Cultura, ganhamos prêmios, inclusive um do Japão, uma coisa muito importante. Aí depois eu escrevi mais um programa e outro, e aí eu participei da criação. E depois fui roteirista principal de um programa chamado Rá-Tim-Bum, certo? Um programa absolutamente especial, com uma equipe de diretores e criadores, etc., comandados pelo Fernando Meirelles, que esse cara, esse gênio do cinema mundial. E aí inventamos muitas coisas, porque era feita a partir do currículo oficial da pré-escola da rede pública. O primeiro programa infantil que eu participei da TV Cultura foi o Revistinha, que era escrito pelo Flávio de Souza, e o programa tinha vários esquetes, várias historinhas, e eu participei de várias historinhas, e eram muito engraçadas, as crianças adoravam. Aí veio um homem do lado de dentro, né? O Edio Guerra. Ele era do departamento de pintura de cenografia. E Edio, esse rapaz, a gente já falei para ele que não tem vaga, mas a gente viu o trabalho dele, é importante que você veja. Aí ele falou assim, tá bom, mostra aí. Depois que eu mostrei, ele perguntou para mim, você já almoçou? Eu falei assim, não. Nossa, almoço. E aí entramos, ele me convidou para almoçar no restaurante da TV Cultura. E era um restaurante assim, muito farto, né? Eu fiquei já passado com aquilo tudo. E aquele dia mesmo eu fiquei para fazer o teste. Ele precisou de um trabalho que tinha que estar lá nesse programa Enigma. Eu já comecei a ficar lá. Eu já virei a primeira noite na TV Cultura, no segundo dia de trabalho. Já fiquei impressionado. Ele já ficava preocupado se eu ia voltar no dia seguinte. E assim fiquei 18 anos. E aí eu tava bem mal de trabalho, eu estava viajando para dar oficinas no interior.
E um dia eu morava com uma amiga e essa amiga chegou em casa e falou assim, você não sabe o que aconteceu? O Flávio de Souza, eu datilografo, gente, eu datilografo texto para o Flávio de Souza, e ele estava comentando comigo que ele estava tentando procurar a Cláudia e que ele não achava de jeito nenhum, e perguntou se ela, né, essa minha amiga Norma, teria algum contato. E ela falou, sim, o telefone dela é o mesmo meu, ela mora comigo. Então foi assim que o Flávio me chamou para trabalhar na TV Cultura. Foi assim que eu fui parar na TV Cultura. Um dia numa praça aqui em São Paulo, numa festa junina, eu encontro um amigo e conversamos muito sobre televisão. Nós dois trabalhávamos com cinema. E a nossa conversa girou o tempo todo sobre o futuro do cinema na televisão, sobre as grandes possibilidades de fazer projetos interessantes, bacanas, para diferentes públicos. Enfim, porque não havia ainda esse casamento entre cinema e televisão aqui no Brasil, que era já bem comum lá fora. Foi uma época que, na verdade, eu cuidava de tudo, porque houve uma mudança, né, dentro da TV Cultura, lá na alta direção, né? E de um dia para o outro, eu fazia divulgação, programação, um pouco, estava começando a entrar na programação, mas eu conhecia bastante. Sim. E o Roberto Muilerti falou, não, você vai cuidar da programação a partir de agora, e de uma hora para outra eu comecei a cuidar de tudo, de toda a programação que ia para o ar, e foi uma super responsabilidade, mas eu adorava, né? Adorava aquilo e fui tocando. Esse programa foi muito bem, já tinha estreado, já tinha feito até sucesso. E aí eu comecei a pôr num papel, inclusive papel mesmo, que eu escrevia com caneta. Na verdade, eu sempre começo a escrever com caneta. O plano Todo Mundo da Lua foi num caderno que eu fiz. E eu achava que era impossível dar certo isso. Mas aí acabei pondo no papel, datilografei, porque naquela época não tinha microcomputadores, na verdade tinha. Inclusive o Fernando tinha falado, você precisa ter um microcomputador, pelo amor de Deus. Só que ainda não tinha. Um dia, eu lembro bem, porque acho que do dia, o Flávio apareceu e falou, olha, eu estou com um projeto novo aqui. E o projeto era O Mundo da Lua. Pronto, ele já estava tudo especificado, os personagens, tudo certinho. E aí, né, as pessoas encarregadas de fazer leram, gostaram e tal, e a gente começou a trabalhar no projeto do Flávio, de Mundo da Lua, que era, no começo, porque a gente adorava o Chaves, e no começo o Flávio tinha a ideia de fazer um Chaves com adultos fazendo o papel de crianças e tudo mais. E uns 6 ou 7 meses depois, esse meu amigo liga, dizendo que ele tinha sido convidado para dirigir um projeto bárbaro, maravilhoso, na TV Cultura, voltado para o público infantil. E me convidou para fazer assistência de direção para ele. E assim eu fui parar no Mundo da Lua. E quando me chamaram para fazer o Mundo da Lua, eu vi que era do Flávio de Souza, um autor de teatro extraordinário. Eu falei, não posso perder essa. Além do que, eu ia fazer um personagem que era radicalmente oposto ao personagem que eu estava gravando na TV Globo, que era um pai bonachão, um pai super bom caráter, super companheiro dos filhos, exatamente o oposto, com a mesma figura, porque eu estava com o mesmo bigodinho, o mesmo cabelo. Quem quiser comparar, pega a foto minha do Dono da Lua, do Dono do Mundo e do Mundo da Lua, e põe as duas juntas que você vai ver, porque eu gravava segundas, terças e quartas lá na TV Globo, e quintas, sextas e sábados eu gravava na TV Cultura. E a gente entra um programa chamado, que ia ser O Mundo da Lua. E, nossa, como eu fiquei passado, porque no episódio era assim, o menino sonhava e o universo dele ia estar cenografado dentro do espectro. Em primeiro lugar, na hora que eu estava me envolvendo, quando eu comecei a me envolver com a direção, né, o diretor de arte era uma pessoa de cinema, de comercial.
Então ele era amigo do nosso presidente e acabou ele aceitando trabalhar na TV Cultura, mas ele era um diretor de arte, de publicidade de alto nível, uma pessoa que era até inacessível para a TV Cultura se não tivesse esse vínculo do presidente e ele. E ele vai, que é o Marcos Weistock. Antes do programa Rá-Tim-Bum acabar de ser feito, comecei a desenvolver uma ideia que eu tinha fazia tempo, de fazer um seriado com uma família, porque eu acho que, assim, vários dos seriados que eu gostava, eu vi que era uma família. Eu falei, vou fazer uma coisa a partir de uma família. E aí é uma coisa meio autobiográfica, porque eu vivia no mundo da Lua. Na verdade, eu ainda vivo, mas de vez em quando eu venho aqui para o planeta Terra e entrego umas coisas que eu escrevo. Porque assim, eu vou querer saber como foi o teste para você fazer o Mundo da Lua, porque para mim foi antes do teste, me mostraram o comercial do Vic Vaporub. Falaram, olha, esse menino aqui é muito bom. Eu falei, realmente ele é muito bom. Então, quando você fez o teste, já estavam de olho em você. Mas aí como que foi para você? Eu posso ser sincero? Demais da conta? Com certeza. Olha, eu não lembro. Ah. Eu não lembro total. Eu não sei se por conta... É muito louco, mas assim, boa parte das coisas do pré-Mundo da Lua e tudo mais, eu acabo não lembrando, assim. Eu lembro, os flashes de lembranças que eu tenho dessa parte dos testes era de ir até a TV Cultura, que era muito longe da minha casa. Sim. Porque nessa época eu morava no centro de São Paulo e a gente não tinha carro e tudo mais, tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá, tal, não sei o quê. E eu lembro de chegar lá e tinham muitas crianças para fazer o teste. Eu falei que eu queria fazer uma história, um seriado, que era do ponto de vista de uma criança brasileira que tinha muita imaginação. Então já tinha essa coisa de acontecer coisas na família dele e ele dar uma enlouquecida e inventar umas coisas malucas. E aí foi aceito, para minha surpresa. Sempre chega na hora e fala, e aí o que aconteceu? Aconteceu que eu propus isso para a direção da TV Cultura e eles aceitaram. E como eles já estavam para ganhar um novo patrocínio da Fiesp, que patrocinou o Rá-Tim-Bum, então o Mundo da Lua foi escolhido para ser o próximo projeto a ser feito com bastante dinheiro. Eu fui convidada também pelo Flávio de Souza para fazer a Tia Marli, né, no Mundo da Lua. Nossa, a Tia Marli era uma mulher exibida, era mais rica que a família. Então ela, na verdade, pisava em cima de todo mundo, né? Mas é legal fazer papel de uma pessoa má, né? Que ninguém gosta muito, mas eu adoro. Eu já estava acostumado a fazer propaganda, então propaganda você tinha muitas crianças. Só que eu lembro que nesse teste tinha muita gente. Aí eu não sei como é que foi o processo do teste, mas eu acho que chamaram muitas crianças. Não sei como que... Até uma dúvida que eu tenho se era assim, se era a intenção de pegar realmente crianças talvez não experientes também, para ser uma coisa mais natural, porque a cultura tinha essa coisa de preparar melhor, talvez, que outras produções, e buscar crianças assim. Então, eu lembro só de ter muitas crianças, mas o teste em si, eu queria muito lembrar e não lembro. Tô tentando lembrar se eu tinha 10 anos mesmo. Eu devia ter 9, porque durante o programa eu tinha 10. Então, quando eu tinha 9, mais ou menos, eu lembro que eu fui fazer uns testes. E o teste primeiro era para eu ser um Big Bad Boy. Todo mundo lembra quem são os Big Bad Boys? Tenho certeza que o Vini vai colocar agora uma cena deles. Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Tiveram um teste, sim, na TV Cultura, eu lembro de vários testes, mas essa pergunta também pode ser incriminatória, né? Porque eu devo ter acabado pegando porque eu era filho da roteirista. Mas eu me lembro que tiveram vários testes na TV mas não teve aquela coisa de final, né? Vocês são os Big Bad Boys. Eu fui conheci os outros meninos quando a gente foi gravar mesmo. Mas assim, foi um teste, é difícil puxar, é muito tempo, né? Mas assim, eu lembro que tiveram uns 2 testes na TV Cultura mesmo. E nem lembro de ver os outros meninos lá junto, mas eu sei que depois anunciaram que eu peguei, e aí na gravação que eu conheci, foi primeiro uma sessão de fotos e tal. Sabia que meu pai era escritor da TV Cultura, já tinha escrito antes do Mundo da Lua o Rá-Tim-Bum,
e o Revistinha, eu acho que nessa ordem, e o Catavento também. Posso estar enganado, talvez tenha mais algum, mas acho que são esses que eu me lembre. E que minha mãe estava fazendo O Mundo da Lua, Carolina Silva Silva, na Mira Rádio. Alô? Ai, meu Deus do céu. Sei. Desculpe, viu? Mas é que eu pensei que era seu namorado. Esses episódios que a gente gravou, que na verdade, e aí você me fez relembrar que foi mais de um. Na verdade, eu só lembro de um, na verdade, que era um de uma vampira. Sim. Que não tinha isso? Sabe quem que era a vampira? Quem que era a vampira? Fernanda Torres. A Fernanda, que depois não fez Não, a série, ela participou de um episódio da fase que foi pro lixo, você acredita? E seria sensacional ter a Fernanda Torres em algum episódio. E eu lembro perfeitamente disso, porque era uma coisa meio... Esse episódio era um pouco mais sombrio, tipo do Lobisomem, que depois a gente acabou fazendo, que todo fã lembra do episódio do Lobisomem. Fala assim, qual o episódio você lembra do Lobisomem? Eu lembro, esse, por exemplo, se a gente tivesse feito realmente, eu acho que teria ficado meio nessa pegada, porque era uma vampira, que era a Fernanda Torres, que com certeza todo mundo ia gostar de ver no Mundo da Lua, e eu lembro que era no apartamento, e aí eu lembro que... mas eu só não entendi por quê. Houve uma mudança, e eu lembro do gravador, que não era o gravador que depois ficou... Várias coisas eram diferentes. Era um gravador preto, tradicional, que toda criança ou adolescente tinha na época, mas assim, meio sem graça, de certa forma, comparado ao gravador que depois foi. Com certeza. E era no apartamento, e eu lembro disso, mas era no mesmo estúdio que a gente gravava. Eu lembro que a gente começou a gravar, e isso me falou assim, nossa, será que é sempre assim? A gente começou a gravar, a gente gravou esses episódios, e depois parou. Eu meio que fiquei de férias um tempo, eu não entendi nada, eu falei, já acabou? Eu era uma criança de 11 anos, né, Flávio? Então, 10, 11 anos, então eu falei, já acabou, era isso? Tem uma primeira fase desse programa que a maioria das pessoas não sabe que existiram. Inclusive, tem umas pessoas que não sei como que eles ficaram sabendo. Porque eu recebo muito e-mail, muita comunicação de fãs ardorosos do Mundo da Lua, querendo saber onde estão esses episódios, por que a gente não pode assistir. Tanto que tem um vídeo aqui, nesse canal, das comemorações dos 30 anos do Mundo da Lua, com um roteiro que não foi gravado, da primeira fase. Inclusive tem um outro que eu não cheguei nem a datilografar. Na verdade, eu escrevi à mão, porque eu escrevi à mão, certo? Mas não cheguei nem a terminar. Mas era um dos mais loucos, na verdade, assim, era a história preferida que eu tinha, que tem, na verdade, a ver com um dos episódios que talvez seja o meu favorito. De história, eu acho que é o favorito. Que é o... Não lembro o nome. Que é de ficção científica. O pai é tomado pelo terror lunático, que chama. Porque quando eu inventei essa série, tudo tinha a ver com lua. Todos os nomes dos episódios tinham alguma coisa a ver com lua. Depois isso foi mudando e mudou. Mas vários desses nomes sobraram, tanto que terror lunático continua chamando terror lunático. Muito bem, eu estava falando da primeira fase, está vendo como eu vivo no Mundo da Lua? Bom, essa primeira fase não deu muito certo, por vários motivos, inclusive os roteiros, certo? Do ponto de vista pedagógico, a diretora da pedagogia não ficou nada satisfeita, porque ela achou que não era educativo o suficiente, as pessoas acharam que estava muito confuso, os roteiros muito malucos, porque eu realmente, quando eu inventei esse seriado, eu queria que fosse uma coisa um pouco mais maluca do que era. Depois a Ana Mulaerte foi a pessoa que organizou, ela falou, realidade, sonho, volta para a realidade. Eu achava isso enfadonho. Mas, na verdade, eu acho que esse é um dos segredos do sucesso desse seriado. Porque é uma coisa que todo mundo sabe que vai ter uma coisa, uma historinha, e aí ele vai enlouquecer por causa dessa historinha, e quando ele volta para casa, acaba dando tudo certo. Eu lembro muito bem daquela fase, porque a gente fez muita reunião e a gente escreveu 40 episódios. E foram contratados, o diretor foi contratado, o elenco foi contratado, os cenários foram feitos e não rolou. Eu sempre me diverti muito, tenha sido na versão definitiva que foi ao ar, mas nessa primeira versão eu também já me divertia demais. O elenco sempre foi fantástico, foram poucas alterações, né, para a segunda versão, e tinha algumas coisas assim que talvez eu me identificasse mais com a Juliana, com uma paixão dela pela Madonna.
A primeira fase chegou a ter episódios gravados. Não foram muitos, não sei quantos. Eu acho que eu e a Cláudia Della Verde, que era uma das roteiristas, depois teve vários outros roteiristas. Mas no começo era só eu e a Cláudia Della Verde. A gente chegou a escrever uns 20, que infelizmente tiveram que ser jogados no lixo. Eu não podia aproveitar nem as histórias. Depois eu fui lá e acabei aproveitando um pouco, pelo menos, de umas histórias. Mas ela não existe mais, porque as fitas para guardar as coisas prontas eram muito caras. Então, tinha coisas que depois de um tempo eles tinham que apagar para usar para outro programa. Então, elas não existem. O que eu lembro bastante daquela primeira fase era muito desafiador fazer as gravações naquele cenário. O cenário era realmente bem apertado, tinha um lado realista maior. Então, eram móveis que não foram criados na cultura, eram móveis usados. O Lucas tinha uma paixão por futebol e tinha um pôster real no quarto, né? A gente dividia o quarto, eu e o Lucas, então tinha o lado mocinho e o lado menininha da Juliana. E do meu lado tinha esse pôster da Madonna, que eu gostava bastante. As histórias já eram muito legais, só eram mais permeadas com essas referências do mundo externo, e não um mundo completamente criado para o programa Mundo da Lua, como foi depois, com a Mona Lisa, os Big Bad Boys, as marcas. Então, naquela primeira versão, a gente conversava mais com aquilo que estava em pauta no momento, no mundo aqui fora. Eu entrei no projeto na primeira fase, que já estava bem adiantada. O casting já estava todo aprovado, com contratos encaminhados, muitos roteiros entregues, a cenografia quase pronta, só fazendo decoração de ambientes, as provas de figurino, enfim, cronograma de gravação já estipulado. E, de repente, a série foi interrompida, ninguém entendeu por quê, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, até que vieram as modificações. Houve modificação na estrutura dos roteiros, um personagem foi substituído por um outro ator, houve a substituição do diretor, que passou a ser um diretor de teatro e televisão, que tinha experiência em gravação de estúdio, essas coisas. O cenário, que seria um apartamento, passou a ser de uma casa, então tivemos que ir à procura de uma casa, de uma fachada de uma casa, onde a gente pudesse filmar as externas e reproduzir a parte interna no estúdio. Enfim, a gente começou praticamente do zero, a cenografia 100% do zero, né? Destruiu aquele cenário e construiu um outro. E com esse tempo todo, né, de novas reuniões, novos briefings, novas adaptações, que mexeu com todas as áreas envolvidas, a gente atrasou o cronograma de início de gravação. E aí a gente também ganhou novos desafios. Por exemplo, a gente tinha a disponibilidade de gravação do Antônio Fagundes 100% no primeiro cronograma. Ele tinha 5 diárias por semana disponíveis para a gente. Com esse atraso, a gente só podia contar com ele com 2 diárias, porque ele tinha pego um trabalho, uma novela na Globo, onde ele era o ator principal. A atriz também, a Mira Har, ficou grávida nesse inteirinho. Então também teve que haver uma série de adaptações no roteiro, né, nas cenas e tudo, para a gente poder viabilizar 2 diárias do Fagundes por semana. A gente gravava 2 episódios por semana, então a gente tinha que concentrar todas essas cenas com ele em 2 diárias. Então, também deu um certo trabalho para os roteiristas para absorver essas necessidades de produção, para incorporar a gravidez da Mira dentro da história.
E, enfim, foram novos desafios para montar esse quebra-cabeça, mas no fim acabou dando tudo certo. A série ficou maravilhosa, foi reprisada durante 20 anos. Não sei por que não foi feita a segunda, a terceira, a quarta temporada, que com certeza teriam a mesma receptividade. Eu era muito curiosa e investigava muito, e eu comecei a entender mais essa questão das faixas etárias, né? Nessa época não se falava tanto, era pré-escola ou era criança, enfim. Em geral, era só criança, né? A pré-escola começou com o Vila Sésamo, né? Que depois o Rá-Tim-Bum foi a nossa resposta, né? Ao Vila Sésamo. E então, eu falei, olha, eu acho que a gente devia fazer um seriado live action, né? Um seriado com gente, com criança mesmo, com criança protagonista, né? E, por acaso, você tinha apresentado para o departamento infantil essa série. Aí passamos para a segunda fase, que teve, assim, upgrade, digamos assim, dessa série, porque eles moravam num apartamentinho, e eles passaram a morar numa casa. Então, em vez, no começo, era o avô que ia morar com eles. E aí, como eles iam morar numa casa grande, não sei o quê, alguém, talvez talvez o Marcos Van Stock, que foi a pessoa que deu essa enlouquecida nesse seriado, inventou que eles iam morar na casa do avô, ao contrário, tá certo? E aí eles moram numa casa muito maior, e aí os figurinos eram muito mais chiques, foi feito inclusive com uma figurinista que fazia publicidade, o fotógrafo era de cinema, tudo muito mais bacana, digamos assim, né? E qual que é a diferença? A diferença é que entraram atores como Gianfrancesco Guarnieri, que, graças a Deus, fez parte desse programa, tá certo? O Fagundes já estava na primeira fase, e a avó, infelizmente, a atriz que ia fazer a Etty Fraser, que ia ser mãe da Carolina Silva e Silva, não pôde participar, entrou uma outra atriz. Muito bem, a diferença de elenco foi praticamente só essa, porque o resto já eram as mesmas pessoas, e os convidados mudaram, mas como ia acontecer, como se tivesse outros episódios. Tá? E eu fiquei quase um ano cuidando do Mundo da Lua, quando também veio a Ana Mui Laerte, né? Ela veio, encostou um pouco, né? Eu me encostei nela, na verdade, porque ela veio com uma bagagem maravilhosa, e já tínhamos o seu desenvolvimento todo. Você tinha, acho que, um capítulo ou dois, e você tinha toda a descrição da família, dos personagens, a história do gravador, né? Isso tudo já existia. Porque o que aconteceu? Chegou uma hora, eu falei, Ana, nós vamos trabalhar com uma criança de 8 a 12 anos, então nós vamos conversar, eu não me lembro agora quem foi, mas nós conversamos com uma psicóloga, uma pessoa especializada em desenvolvimento infantil, e começamos a levantar nos capítulos os temas mais recorrentes daquela faixa etária. Certo. Então, é aquela coisa, não gosta de tomar banho, implica com comer legume, não sei o quê. Então, a gente foi levantando os temas através do apoio dessa psicóloga que estudava desenvolvimento infantil, e a gente ia passando para você. A gente ia passando para você, e você ia desenvolvendo as histórias. E a gente também estava atrás de um diretor. A gente não tinha um diretor. Quando, então, a gente achou o Vinhati, que vinha de teatro infantil, mas vinha de uma experiência de novelas na Globo também. Ele foi indicado por alguém, e, enfim, não me lembro exatamente como é que foi a conversa da entrada dele, mas nos pareceu que ele ia dar conta. Então, durante ainda o desenvolvimento, a gente também teve o grupo de cenografia da TV Cultura, aí apoiado, na época, pelo Marcos Weinstock, que era um consultor da área artística,
que, enfim, é um talento. Ele fez o primeiro cenário do Roda Viva, ele não fez sabia disso. coisas. O Marcos Weinstock, o Metrópolis, o primeiro cenário do Metrópolis, que era o skylight da cidade. O Marcos Weinstock, como consultor, ele trabalhava junto lá do Marcelo Oca, do Chiguet, de todos os meninos. Da cenografia. Da cenografia. E aí se agregou ainda o departamento de efeitos especiais, que vinha também da experiência do Rá-Tim-Bum, com gente muito bacana, entre eles o Silvio Galvão. Bom, como eu era roteirista principal, digamos assim, criador, né? E porque mais ou menos metade dos roteiros foram feitos a partir de ideias que eu já tinha, mesmo na segunda fase. Quando chegou a segunda fase, eu já tinha criado vários enredos, então tem umas histórias que quando eu vejo assim, eu não sei se eu escrevi o roteiro ou se eu só inventei a história que depois foi desenvolvida e escrita por outra pessoa. Eu realmente não sei. Porque eu lembro que falei, esse nome eu já inventei, eu acho que eu inventei esse nome, mas eu acho que eu não escrevi esse roteiro. De qualquer maneira, foi uma coisa legal, uma equipe. Eu já tinha trabalhado com a Cláudia Della Verde no Rá-Tim-Bum, né? E dava muito certo. A Ana Ulaerte escreveu vários roteiros, inclusive um que eu não vou falar, que eu gostaria muito de ter inventado a história e escrito, que foi ela que escreveu, mas eu não vou dizer qual é. Eu acho que vocês vão saber. Se vocês assistirem, quem gosta daquele episódio, se olhar, sempre tem quem escreveu. Em algum momento, eu não sei se é no começo ou no final. Os cenários foram desmanchados, foi construído outro cenário. Enfim, certo? Foi um pega... Não posso falar. Foi uma coisa bem assim, revolucionária. A gente esperando, com 40 episódios escritos. E aí começou tudo do começo de novo. Mudou tudo. Era num apartamento, acabou se transformando numa casa, né? Que são os episódios que a gente tem hoje, que é essa, sei lá, segunda fase de produção, né? E ainda nem tinha acontecido os episódios de fantasia. Isso tudo era uma preparação para o cenário principal, que era a casa. E tinha essa coisa de continuidade da casa, que era a locação, com a casa dentro do cenário. Então, era muito legal desenvolver tudo isso. Cenografia, ela não era de madeira, ela foi feita de alvenaria. Se construiu dentro do estúdio praticamente uma casa mesmo, com a parede de tijolo, as escadas também eram assim, então tinha essa novidade também, o cenário ficava pronto a semana inteira para a gravação. Ali na Cultura era uma parede quase de alvenaria, não era alvenaria porque era de madeira, mas para morar naquela casa, né? Exato, com móveis de verdade, tudo de verdade, e assim, era um negócio impressionante. Se você olhava a casa, do jeito que você vê a disposição da casa, é exatamente como era no cenário. Então, assim, você entrava, tinha a sala, tinha... Se você entrasse lá, se o fã pudesse entrar hoje, fizesse uma reprodução do que era o estúdio, estivesse pronto lá até hoje, estivesse lá, as pessoas iam entrar e falar assim, eu tô dentro da casa do Lucas Silva. Tô dentro aqui do Mundo da Lua. Porque as salas eram uma do lado da outra, assim, não era tipo aberto, como é normalmente o cenário, né? Normalmente as pessoas fazem a sala aqui, o quarto do lado de um outro jeito, não sei o que, e cada dormitório, cada... cômodo da casa de um jeito. Lá não, a disposição era exatamente como numa casa de verdade. Eu acho que isso fez muita diferença, por isso que as pessoas assistem, e é diferente do que ver uma coisa com esses cenários assim, porque você parecia que você estava numa casa mesmo. Uma grande diferença na segunda fase desse programa é que a Carolina Silva ficou grávida a partir do segundo ou terceiro capítulo, que eu não lembro mais, que vai começar tudo outra vez. Por que aconteceu isso? Porque entre a primeira fase e o começo da segunda, teve um tempo que foi parado, porque inclusive chegou o final do ano, aí teve aqueles feriados que todo mundo vai para a praia, ou sei lá, eu tento ir para a praia, eu gostaria de ir para a praia, mas não vai, mas fica tudo parado, e aí quando a gente voltou, eu tive que dar uma notícia que é muito boa, muito feliz, porque... o meu segundo filho estava na barriga da minha esposa, que é a Carolina Silva, né?
E aí a gente falou, meu Deus, será que ela não vai poder fazer? O que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, sabe o que é? Ela está grávida. O que vocês acham? A gente falou, não, muito boa ideia, ótimo. Não foi uma ideia, mas gostaram disso acontecer, porque ia ser legal a mãe ter um filho, porque isso acontece em várias famílias, né? Sempre tem assim, um que vem depois. Inclusive, o Luciano Amaral, que é o Lucas Silva, ele foi assim, a irmã dele é bem mais velha que ele. Então, ia ser legal, e aí o público ia acompanhar a barriga crescendo, e realmente a barriga da Mira foi crescendo durante o programa, só que aí chega uma hora ele nasceu, o Teodoro. E aí teve uma parte que o Eduardinho Silva ainda não tinha nascido, então ela fez com barriga falsa, tá certo? Mas isso foi uma coisa que mudou totalmente a dinâmica da família, né? Esse acontecimento foi legal porque ele se tornou a base de uma coisa que eu queria, que era uma história horizontal. Ao mesmo tempo que tinha os episódios que as pessoas chamam de vertical, roteiristas de televisão chamam de vertical, então cada história tinha um nome, um acontecimento, ao mesmo tempo tinha uma história horizontal que ia se desenvolvendo a partir da gravidez da Carolina Silva. E eu acho que tinha uma coisa a mais aí na questão dos diálogos. Quando a gente começou a escrever, quando a gente escreveu O Mundo da Lua, tanto o Flávio de Souza como eu tínhamos um filho da idade do Lucas, 10 anos. E eu acho que essa experiência da gente com o dia a dia de uma criança ajudou a gente a também ter a fluência dos diálogos, sabe? Eu realmente ficava pesquisando, escutando meu filho falar com os amigos, falar comigo, falar com a avó, para ir, né, pegando esse jeito dele falar, certo? E era uma coisa meio assim natural da gente escrever. Isso eu acho que foi uma coisa que acrescentou, certo? Os personagens estarem vivos lá na frente da gente. E o meu filho até me dava alguma assistência, por exemplo, quando tinha que escrever sobre esportes, que eu não entendo nada. Uma outra mudança que teve, bem grande, aliás, na segunda fase, é que o elenco cresceu, a família cresceu. Vários personagens novos foram criados por mim, aliás, porque podia. Porque a produção estava maior, porque tinha mais dinheiro, tá certo? Dinheiro é uma coisa boa, né? Para uma coisa ficar maior, ela precisa de mais dinheiro. Principalmente numa coisa em televisão, que é uma coisa tão grande. Você lembra, né, que nós todos, né, que somos da mesma geração, né? Uhum. Eu estava com os meus filhos, mais ou menos na mesma idade. Sim. Muitas pessoas da equipe, né, as produtoras, estava com o filho naquela idade. E naquele episódio da pensão do tio Dudu, né, nós trouxemos todas as nossas crianças, porque o tio Dudu era aquele tio, né, desmiolado que fez uma pensão na casa da família. E tinha vários moradores, né? Tinham vários moradores, alugava-se quartos, né, na casa da Mira, né, na casa da mãe, do pai. Certo. E aí, nesse momento, ela aluga um quarto embaixo de um dos quartos vem morar porque o tio Dudu era assim tão bonzinho que ele pega um pessoal que estava na rua, morando embaixo da ponte, que estava passando fome, né, em São Paulo, né? E traz para casa para morar dentro do quarto, da casa, junto com toda a família. Então, o meu filho, um dos meus filhos, os dois meus filhos, o Daniel e o Jorge, participam. Uhum. O meu filho gostava de cabelo comprido e chegaram lá na hora do figurino. Tinha que cortar, tinha que pentear. Meu filho, não, no meu cabelo me mexe. Não pode. Nessa idade, cabelo é importantíssimo. Aí fizeram ele do filho da família que estava embaixo da ponte, que não tinha direito a cortar cabelo. Então, ele ficou como filho da outra família, o outro ficou filho da outra. Minha sobrinha também, a Rita, estava. Que legal. O meu filho, José Augusto, ele foi um dos Big Bad Boys, né? Ele era um dos meninos da boy band do Mundo da Lua. Para a gravação tinha muita gente junto, eu era externo, realmente era mais na base do diretor
né? No vamos fazendo e a gente vai depois edita e vê o que ficou bom, né? Nós éramos dublados, sim, né? Não são nossas vozes na música. Porém, eu lembro que o Albujanra, conversando, ele citou que ele teve acesso aos garotos para poder fazer a letra, né? Então foi bem legal. Até gostei muito de fazer o episódio que o seu filho Teodoro aparece como nosso irmãozinho. E agora é isso. Eu vivo para esse príncipe aqui. Eu era o bebê do Mundo da Lua. É muito louco para mim, porque na época eu tenho memórias assim bem pequenininho, eu ficando muito confuso, porque eu estava aprendendo qual era a minha estrutura familiar na vida real. E aí, quando eu ligava na TV, a gente via quase todo dia Mundo da Lua, né? A minha mãe estava interpretando um papel da mãe do Lucas Silva, né? O Luciano Amaral. E quando aparecia o meu pai, ele era um tio, né? O tio Dudu, que sempre estava viajando, mas assim, ele aparecia raramente nos episódios. E aí aparecia o meu irmão, muito mais novo, sendo primo do Lucas Silva, né? Então, eu lembro que eu ficava muito confuso, porque na minha cabeça era como se eu tivesse uma certa dúvida se a minha mãe era mãe de vários outros meninos também, além de mim. E de dificuldade para gravar, sim, eu também eu sou bem tímido, e era mesmo para aquela época. E lembro que tinha o Caio, né? Que estava no começo também de carreira, mas assim, a gente viu onde foi. Mas eu não lembro se os outros... Tinha mais um que era ator também, dos meninos, e o outro eu não lembro direito, né? Mas todos pareciam já ter experiência com isso, eu não tinha. Eu era bem novo, primeira vez que eu estava fazendo alguma coisa desse tipo. Então eu estava pavor de ter que decorar texto, não lembro. Sabia? Acabou que a gente não tinha, nem mal tinha fala, tudo bem. Eu era o protagonista, e você sabe o quanto de fala tinha. Não. E aí eu recebi os primeiros roteiros. As falas de todo episódio era você que falava. Sempre. Eu falei, meu Deus, e eu lembro de chorar em casa e falar assim: meu Deus, eu não vou conseguir. Isso aqui é muita pressão. E aí minha mãe, não, você vai conseguir sim e tal, não sei o que nada. E depois eu consegui, né? Mas assim, eu lembro que impactou. Teve um tipo de treinamento, não teve? Uma pessoa, um diretor de teatro que preparou vocês? Eu não lembro, sinceramente. O Leonardo falou? Falou. Era o Mário Mazzetti. Lembro do Mário Mazzetti. Então, ele que preparou vocês para fazer. Teve um tempo que vocês ficaram lá fazendo umas brincadeiras, uns jogos, e eu acho que ele ajudava vocês a decorar também. Que legal, porque teve esse mesmo processo no Castelo depois, né? Para preparar um pouco as crianças, né? Esse é um diferencial que eu acho que na época, acho que nas novelas não tinham, mas a TV Cultura tinha essa preocupação. Era realmente uma coisa muito especial. O Luciano Amaral tem um carisma muito grande e ele realmente, ele foi o Lucas. Eu vejo uma foto, né, em cima se não me engano, na sala, em cima da mesa. Eu falei, nossa, essa foto do Luciano, né, que engraçado, parece que ele está um pouco mais velho. Não era o Luciano Amaral. Era o Fagundes mais novo, só que um pouquinho mais velho do que o Lucas seria, né? Porque o Lucas estava na idade de 10 anos, eu acho que aquela foto devia ser tinha alguns anos a mais. Impressionante você olhar a foto do Fagundes, jovem ali, né? Pré-adolescente, e olhar para o Lucas. E era um menino brilhante, era um menino assim, conversava com todo mundo. Hoje é um rapaz muito bacana, né? Sim, e a mãe, ele vinha com a mãe, às vezes cansado, e aí tinha psicóloga, tinha gente que ajudava ele a fazer lição de casa, tinha bom lanche para as crianças, enfim, foi assim uma coisa maravilhosa com toda a dificuldade. Você jogava futebol com os Eu não lembro disso. Isso é uma fantasia de alguém. Não, jogava. Uma vez você jogou... Jogava. Né? Sempre que tinha uns intervalos lá, ficava jogando bola ali nos corredores da cultura mesmo, com uma bola, com alguma coisa assim, com os técnicos, sei lá, pegava, tinha um iluminador aqui, não sei o que, não estava gravando agora, não sei o que, e ficava brincando lá com eles. E de final de semana, eles tinham lá umas coisas, tipo, domingo vai ter um futebol. Eu ia.
Então. Eu ia junto. Então Eu ia. é verdade que me Era contaram. quase uma família, né? Quase uma família, imagina. Não. Eu vivia mais com esses Vivia, né? caras que com os meus amigos da escola, por exemplo. Eu fiquei muito, muito amigo do Luciano. Nas gravações a gente se conectou de uma forma, como eu contei aqui, né? Tudo que eu falei. Muitas vezes a gente ia brincar juntos, fora da gravação. E depois do Mundo da Lua, a gente se encontrou muito e foi se encontrando cada vez mais. A gente foi fazendo uns trabalhos juntos até. E hoje ele é o padrinho da minha filha mais velha. Dá pra gente fazer um paralelo aí, ao certo ponto, Luciano, você perdeu sua infância ou algo do tipo, porque, por exemplo, eu tinha que deixar meus amigos jogando bola no colégio, brincando no colégio para ir gravar, que é um trabalho, mas nunca me teve esse peso assim. É algo que eu lembro de sair do colégio, queria ter jogado bola, mas chegar lá e viver um mundo mágico, que talvez vai de encontrar aí meio que a sua pergunta, Zé, que é do tipo, chegar lá e viver esse mundo do tipo do doce para tudo quanto é lado. De ser jogador de futebol, de ser piloto de Fórmula 1, de ser astronauta, de ser piloto de avião. A gente tinha, no mesmo episódio, 2 episódios. A gente tinha a realidade e a fantasia. Então, as gravações eram realidade. Então, sei lá, a gente conseguia gravar talvez numa semana 2 episódios e meio, né? Ou seja, 3 realidades, era uma coisa assim. E depois era cada episódio, cada fantasia era outra, se não era uma semana, eram 3 dias, durava 3 dias, porque era muito complicado, porque era quase que um cenário novo para cada episódio, né? O que encarecia bastante. Mas os meninos eram super criativos e super inventores, né? E então eles iam inventando de tudo. Nesse tempo eu era responsável pelo departamento de efeitos especiais da TV Cultura e, coincidentemente, né, o Mundo da Lua tinha um dos seus quadros, era o Sonho do Lucas. E eu desenvolvia toda a estética, né, desse sonho. Então era muito interessante, porque era um trabalho que não tinha essa coisa da computação gráfica. E aí nós tínhamos a oportunidade de exercer as coisas na matéria. Então isso, fora a liberdade que tínhamos de criação. E aí acabou se formando um núcleo dentro da TV, o núcleo do Mundo da Lua, coordenado pela Beth Carmona. E me chamaram. Eu lembro que na reunião estava, se não me engano, a Beth, Ana Mulaé, Marcos von Stock, não lembro mais, assim, de cabeça, algumas pessoas. Mas eles me deram um briefing que o Mundo da Lua, uma parte importante do projeto seria os sonhos do Lucas Silva e Silva. E que eu pudesse começar a pensar em como seria esse devaneio, essa viagem, esse sonho do Lucas. Porque quando a gente sonha, o sonho não é cortado, né? Ele acontece de uma vez só, que a gente chama de plano sequência. Então, pensar mais ou menos como é que poderia ser isso e os recursos que nós teríamos que ter para que essas cenas do sonho pudessem ter uma característica de sonho, diferentemente da parte do dia a dia do episódio, né? Quando ele pegava o gravador e começava a sonhar acordado. E para a imagem do sonho precisava ter algum diferencial. E aí, filtros, lentes, o que a gente poderia usar, né? Bom, a primeira coisa foi trabalhar com grande angular, que dá uma imagem um pouco maior, um ângulo de visão um pouco maior. Então, escolhi trabalhar com uma grande angular. Mas a questão era, para ter algum efeito de imagem que pudesse dar uma diferença, né, no sonho,
comprar filtro. Para comprar o filtro ia demorar um pouco, para alugar o custo ia ser muito alto. Um dia, não sei por que motivo, alguém pegou um maço de cigarro, tirou aquele plástico, aquele celofane que protege o maço de cigarro. E eu comecei a brincar e tal. Na hora que eu olhei, deu para ver que ele dava uma textura diferenciada. Peguei, tirei, coloquei na lente, peguei a câmera, coloquei na lente, eu falei, nossa, olha que resultado legal. E apresentei para a equipe o resultado que tinha dado. Acharam o máximo, né? Que visual bonito e tal, então vamos trabalhar com isso. Então uma lente que podia custar alguns milhares de dólares, sei lá, alguma coisa assim na época. Milhares na época não era bem caro o dólar, né? Nos anos 90. E aí nós começamos a utilizar esse filtro, que era um celofane que se usava num maço de cigarro, ou seja, todo dia, como a equipe tinha vários fumantes, todo dia eu tinha muitos filtros à disposição. Então dava para ficar trocando e não ficar arranhado, danificado. Isso era muito legal. Eu me destaquei tanto nesse período que o meu departamento também de efeitos especiais começou a ser oficializado. O gravador, eu quando tinha uns 4 ou 5, eu lembro que eu ganhei de Natal um gravador, que era um gravador de fita cassete. Todo mundo sabe o que é fita cassete? É aquele gravador que tem uma fita dura com 2 bolinhas e que o rolo vai passando. Não tinha CD ainda. Tinha LP, que eram os discos, que hoje de vinil, que hoje está na moda, e tinha as fitas cassetes. E eu tinha um gravador portátil, que era com pilha, que você podia ouvir as fitas. Tinha o rádio para você ouvir, rádio de sintonia, FM, AM. E uma coisa muito legal que tinha, que você podia gravar numa fita. Você podia gravar ou a música que estava passando no rádio, ou então você podia gravar a sua voz. E eu lembro que eu fazia milhões de gravações. Eu era uma pessoa tímida, mas eu conversava com o rádio. Eu também não tinha irmão. Eu fui filho único durante 12 anos. Eu tenho um gravador. Igual. E é exatamente aquele gravador. Tá aqui, ó. Olha só, gente. É esse gravador aqui, ó. É igual. Exatamente igual. Os botões coloridos. Os botões coloridos. Aqui que entra o microfone. Olha só como ele... E é lindo, né? E esse é um gravador. Inclusive, não é do Brasil, né? Não. Esse daqui, para quem tem curiosidade de saber, ele é um gravador italiano de uma marca que nem existe mais. Essa marca deixou de existir logo depois da Segunda Guerra. Eles ainda faziam algumas coisas, mas é aquela coisa de guerra, onde era uma fábrica que fazia rádios, gravadores lindos como esses. E aí, por conta da guerra, é aquela coisa, todas as fábricas do país, eles começaram a fabricar rádio para guerra. E aí, depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra, a fábrica meio que não conseguiu mais fabricar, e etc., e faliu. Mas esse é um gravador da década de 50 ali, ó, da década de 40, 50. É um geloso essa marca. Geloso. E é lindo, né? Assim, eles têm vários outros. Direto as pessoas às vezes me mandam uma foto, olha o seu gravador aqui, do Lucas Silva. E às vezes tem vários modelos que são parecidos, mas muitos não são. Esse daqui é o 256. É exatamente o mesmo modelo do Lucas Silva. E é dificílimo achar em bom estado igual que esse aqui. Sim. Porque é muito antigo, né? Nossa, muito antigo, dos anos 50. Exato. Louco, eles têm até a mesma idade que eu. Aqui, os botões. Mas não funciona. Os botões, no que você falava, a famosa frase, alô, alô, etc., tinha os botões que piscavam. Sim. Mas não era igual esse, então. Esse aqui, ó, são cores sólidas. Aquele era meio translúcido, assim, com uma luzinha dentro. Por quê? Esse daqui é pesadíssimo. Esse daqui é um original, certo? Mas o que a gente tinha lá, não. A TV Cultura pegou o molde desse e tinha um departamento lá de efeitos especiais que era excelente, assim, os caras eram muito bons. Eu sabia que tinha no briefing, tinha o Lucas fala Planeta Terra chamando, e ele
fala através de um gravador. Aí o Marcos Weistock, né, o diretor de arte, todo empolgado comigo, querido, ele perguntou se eu teria a manha de fazer um mocap. Eu não sabia nem o que era essa palavra, mocap, né? Que isso? Mocap geralmente é uma réplica perfeita de algo, né? Geralmente de um equipamento ou de um produto. E eu falei assim, que interessante. Mas você queria um mocap de quê? Ele falou assim, eu queria um mocap de geloso. Eu falei assim, eu tive um geloso na minha infância, foi o primeiro presente que eu ganhei. Eu falei assim, o que é um geloso? Ele falou assim, um gravador portátil. Foi quando apareceram os gravadores portáteis, aparecia esse geloso. E aí ele me mostra o geloso dele de infância que ele tinha guardado. E era lindo, um gravadorzinho que é aquele do Lucas, né? Eu tinha que realmente criar uma réplica do geloso. E ele queria que o geloso acendesse, tivesse altos efeitos especiais. Nós não tínhamos a digitalização. Então, uma lâmpada, tinha que acender a lâmpada. Mas, em suma, o gravador ele foi feito uma réplica onde, todas as vezes, ele tinha que aparecer em lugares que era furado. Então, o tapete dele tinha um furo no centro, onde todos os cabos iam passar por baixo do tapete. Então, era estratégico todos os lugares que esse equipamento aparecia. Então, tinha que ser ou em cima de um tapete, ou nas almofadas. Se você olhar bem os episódios, você vai ver que está sempre ele, ou em cima da cama. Quando ele está em cima da cama, a cama está furada e tem um colchão especial só para ele. Quando ele estava em cima do tapete, tem uma réplica igualzinho o tapete da sala com o furo do geloso. E certo dia, eu fui numa feira de coisas usadas, né? E eu encontrei isso aqui. Eu hoje tenho e deixo no meu escritório como uma peça de enfeite, assim, de legal, né? Para enfeitar o meu escritório. É uma coisa que eu tinha vontade de ter sempre na minha infância e mesmo depois de adulto eu realizei. E eu tenho um carinho por isso aqui, ó, enorme, que isso aqui fez muita parte da minha infância. E isso aqui eu não largo por nada, não troco, não vendo por nada. É coisa que está gravado na minha mente e eu nunca vou deixar de amar o mundo da lua. Tinha uma moça que ajudava em casa, chamava Rita. E ela ficava bastante comigo, né? Porque os meus pais precisavam ir para o teatro, que eles faziam muito teatro. E quando eu era um pouquinho maior, eu não acompanhava mais. E ela ficava comigo em casa. E ela tinha um rádio, que ela ouvia o programa dela todo dia, o dia inteiro aquele rádio ficava ligado. Era um programa, acho que de rádio AM na época. E tinha um locutor de um programa que parecia que passava o dia todo. Era aquele mesmo programa e ela falava com o rádio também. Ela também falava com o rádio. Eu até tô vendo essa coincidência agora. Que eu falava com o rádio e ela também falava com o rádio. Um episódio que foi muito legal de fazer e ao mesmo tempo muito desafiador foi o episódio do cachorro, do pastor alemão, que veio para ajudar a encontrar um personagem desaparecido. Esse cachorro tinha que fazer todo um trajeto dentro da casa farejando, né? Ele entrava pela porta, ele tinha que farejar o hall, tinha que subir as escadas, entrar no quarto, farejar a mochila, enfim, para depois sair em busca do personagem. Então a produção contratou um adestrador e um cachorro profissionais que estão acostumados a trabalhar com cinema e televisão. E chegou na hora da gravação, a gente repetiu os takes, muitos takes interrompidos, o cachorro não conseguia cumprir todo o percurso, o diretor já nervoso, porque não sabia mais como dirigir aquele cachorro, o cameraman estressado, enfim, a gente preocupado com o tempo, ainda tinha uma série de cenas para gravar. Aí eu tive a ideia, já como último recurso, eu corri até a lanchonete da TV Cultura, peguei um pouco de presunto e entrei e fui esfregando aquele presunto pelo percurso, subindo as escadas, colocando micro pedacinhos que não aparecessem para a câmera, nos degraus, dentro da mochila, e finalmente a coisa funcionou.
Então, eu adoro cachorro, então ajudar a dirigir esse cachorro foi muito bom. Tá? A parte de ficção em televisão, eu acho, novela, tudo, é muito difícil. E o produtor sofre muito. E eu me lembro assim, de uma noite chorando. Porque amanhã. E mais lidando com dificuldades de agenda, né? O Fagundes, quando ele chegava e tinha texto e estava pronto, ele fazia tudo em 5 minutos. Ele olhava o texto, pá. Ele tem uma memória absurda, memória visual, né? Agora, a Mira, de mãe, né? Ela ficou maravilhosa. Como ela chamava? Que Ana fazia de Lira. a Rosa. Todo mundo a ama. Rosa. O rádio que ela ouvia, né? Todo aquele texto do rádio, o locutor da rádio. O meu personagem preferido, mas aí eu vou falar do personagem preferido que acho que é o personagem preferido de muita gente, que é a Rosa. Eu achei que você ia falar. É a Rosa, eu gosto Com muito certeza, da Rosa. né? As pessoas adoram a Rosa. Eu acho que a Rosa é preferência de boa parte das pessoas. E ela sempre ela era basicamente a alegria que a gente vê na Rosa ali no dia a dia das gravações. Teve episódio que o Lucas Silva e Silva vai para a Lua, né? E que a gente trouxe, né? Um convidado especial. A gente podia ter, acho que a cada 3 episódios, um convidado especial, uma coisa assim. Eu controlava o orçamento, né? Certo. E a gente trouxe o Edson Celulari, que foi o São Jorge. A gente trouxe um cavalo branco dentro do estúdio e ele entrou, né? Foi maravilhoso. Bom, o cenário da Lua, né? No mundo da Lua foi o cenário mais belo, mais incrível que a gente vê no vídeo hoje. Mas ele era assim, ó. Eu já estava quase no final. Nós tínhamos uns 3 ou 4 roteiros que falava da Lua. Esses 3 ou 4 roteiros, eles eram pendurados assim, talvez não dava para a gente fazer ele, porque ele tinha uma locação muito louca, né? Mas aí o Flávio não desistia, sempre ele jogava um roteirinho, acumulou uns 5 roteiros de Lua. E aí eu falei assim, vamos fazer uma Lua e a gente mata todos esses roteiros em um cenário só e tal. E as pessoas falavam assim, não, mas é muito caro, como é que a gente vai fazer um cenário da Lua? Eu falei assim, de poliuretano, de espuma de poliuretano, né? E as pessoas, mano, mas vão ser caminhões de espuma de poliuretano. Bom, não foi caminhões de espuma de poliuretano, foi alguns pneus, sucatas. Eu tinha visto um episódio de making off do Retorno de Jedi, lá do Luke Skywalker, uma gravação, e o cara estava fazendo estrela e ele encostava numa parede preta e formava uma estrela. Encostava, formava outra estrela. Eu fiquei tão curioso. E quando eu percebi, ele estava furando um pano branco, um pano negro, com luz atrás. E ele só furava e ia criando aquela constelação magnífica. Eu falei, vai ser assim a nossa constelação. E mandei buscar muitas tapadeiras e virou um remendo, assim, uma favela. Pintou essa favela toda de preto. E a gente ia furando esse lugar, ia formando assim, a constelação mais linda que você pode imaginar. A gente colocou vários pneus no chão, cobria-se de panos brancos esses pneus e ia com espuma de poliuretano, né? Espuma flexível, essa de fazer colchão, né? E ia derramando em cima dessas formas que os pneus deixavam. Daqui a pouco a gente tinha uma lua de mais de uns 150 metros quadrados. Com relação aos episódios que criaram mais dificuldades aparentes, eu acho que foi a viagem para a Lua, né, do Lucas com a família, com o avô, e encontraram São Jorge. E São Jorge tinha um cavalo. E gravar com esse cavalo dentro do estúdio, porque tinha uma dificuldade, porque como eu trabalhava com a câmera no ombro e tinha que me movimentar, o piso
era todo irregular e também maleável. Ele era, em alguns pontos ele era mais fofo, e aí tinha o balanço natural, e a imagem não pode ter, né, tanto desequilíbrio assim. Já era difícil para a gente, para mim, que tinha que movimentar. Geralmente, quando a gente vê as cenas, os atores se movimentam um pouco, porque também tinha uma dificuldade ali na movimentação na Lua. É um cenário lindo, bonito, maravilhoso. Só que imagina, eu não conseguia andar direito, já não tinha equilíbrio. Quando o cavalo subiu e percebeu que ele não tinha apoio, quem disse que ele queria ficar no set? Coloca cavalo, o cavalo sai. Coloca, na hora que vai gravar a cena, o cavalo resolve sair. E o pior, a gente teve que simular o Edson Celulari descendo, que ele era o São Jorge, descendo do cavalo. Porque quando ele tentou subir no cavalo, não deu certo. Ele chegou no cavalo, a gente fez uma cena em que ele chega a cavalo, mas fora do piso, né, do piso da Lua, né, o piso cenográfico, e depois a gente coloca o cavalo e ele simula que desce do cavalo. E aí o treinador do cavalo pegou e tirou o cavalo da cena. Mas você não tem o Celulari descendo do cavalo mesmo, né? A gente fez uma simulação e ele desce o cavalo. Por quê? Porque o cavalo, imagina, com alguém em cima ainda, o Celulari com a armadura, aquela coisa, se bem que era uma coisa leve que o Silvio criou, mas era complicado para o cavalo. E essas coisas, né, requer tempo, como é que nós vamos fazer, não faz, dá um tempinho, volta o cavalo, acalma, entende? Então, o tempo passa, né, para que as coisas aconteçam. Então, a dificuldade está aí, em conseguir resolver essas questões. Teve a honra também do Edson Celulari estar fazendo uma peça aqui em São Paulo, e carinhosamente o nosso diretor, o Vinhati, era amigo, conhecia, e chamou ele, convidou ele para fazer o episódio, o papel de São Jorge na Lua. E assim foi um espetáculo na TV Cultura. O Edson, eu fiz uma armadura para o Edson assim, do século XVIII, das Cruzadas, muito chique mesmo. E ele desfilou de cavalo assim, pela TV inteira. Assim, para nós era um espetáculo para nós. O primeiro sucesso que a gente queria ver na TV Cultura do que a gente fazia era o sucesso interno. Nós queríamos agradar todos os outros funcionários. Nós tínhamos essa coisa, eu não diria família, mas eu diria que tem a energia de uma família, né? E foi muito legal isso. Os que são na Lua, com São Jorge, que é o Edson Celulari, são muito impactantes, muito impressionantes, porque você olhava no cenário, imagina, o primeiro programa que eu fiz na vida, era um cenário que eles fizeram uma lua de verdade, então você pisava numa espuma, realmente um programa que foi feito ali com todo um cuidado que, assim, para mim, eu sou suspeito de falar, o Flávio, suspeito também, mas vocês que assistiram e que gostam, vocês também são suspeitos, porque é isso, foi feito com muito carinho. E aí, nessa lua, a gente teve Dragãozinho. Por sinal, eu sou o Dragãozinho, eu estou dentro do dragão, porque a gente também tinha um problema de salubridade, não podíamos, nós éramos uma TV pobre, nós não podíamos ficar agariando esses elementos, como, por exemplo, ter pessoas especiais para poder entrar dentro de bonecos animados, né? E eu inventei, foram duas coisas que eu inventei no mundo da Lua e que nós não podíamos fazer isso, então eu me propus a entrar nos objetos. Um foi o dragão do mundo da Lua e outro foi o lobo mau. E não foi nada difícil pensar no meu episódio favorito, pois eu sempre gostei daqueles episódios de todos os programas que tinham mais a ver com terror, com suspense, com algo de mistério. Eu me lembro muito bem que foi fantástico, que é o do Lobo Mau, né? Esse é o mais falado. Todo mundo ama, mas ao mesmo tempo fala que morria de medo porque era assustador de verdade. Era assustador de verdade. As crianças, inclusive, durante a gravação, se assustaram,
Mesmo. Se assustaram e saí todo mundo chorando, nós ficamos até, enfim, aquelas coisas, né? Que absurdo. E o Silvio quase morreu sufocado, porque Sim, a própria porque ele que ele fez dentro da máscara que ele mesmo fez, eu né? não conseguia respirar. Teve um episódio que é o episódio do medo, né, que tem o lobo mau. A gente trabalhou com uma luz baixíssima para criar aquela atmosfera de terror, né? E o Silvio vestido com aquele traje de lobo mau, né, uma figura. Nossa, esse episódio é icônico mesmo. Foi muito divertido de gravar. Aquele lobo mau era uma fofura, gente. Todo mundo pensa, você não teve medo? Não! Pra mim parecia um bicho de pelúcia gigante usando um macacão. A cara era um pouco assustadora, principalmente quando teve que fazer a baba do lobo mau. Mas de resto foi muito divertido e tinha um elenco enorme de crianças naquele episódio. Foi muito legal. Eu adoro. É um dos meus episódios favoritos e acho que de muita gente também. Bom, no episódio, não sei se todo mundo lembra, mas o Lucas, por alguma razão, ele inventa uma história onde os primos estão na casa dele, junto com a Juliana também, e de repente o lobo mau entra na casa deles. E aí tem toda uma perseguição, eles fogem, tá tudo escuro, e o lobo mau vai comendo um por um. E o primeiro que ele pega é o mais apetitoso, que é o Diego, que sou eu. Teve estúdio também, a externa principalmente. Porque, se não me engano, são 2 episódios, né? O que o Lucas imagina que nós somos amigos dele por causa da irmã, e o outro é a festa de papel crepom. Então tem muita externa também. O da externa foi legal, foi aquela zona na casa, né? Um monte de criança, deixar todo mundo doido, de produtor a diretor, e jogava videogame, teve gente jogando videogame no quarto do Lucas, assim, foi bem legal. O resultado, eu gosto muito do desfile de modas, da Julie Silver & Silver. Eu gosto muito daquela parte do sonho e do desfile. Ficou muito legal, apesar de ter sido muito desafiador de gravar. O resultado ficou excelente. Principalmente externa em papel crepom foi muito show, porque foi uma zona absurda para gravar. E a roupa ficava rasgando e tinha que molhar. Bacana. A gravação do clipe também é bem legal. É tudo novidade, né? A gente era muito criança, não tinha noção de nada. Foi muito, muito bacana. Quando ele fez essa série, essas participações nos episódios, eu me lembro que eu fui acompanhar as filmagens externas. Eu não me lembro de ter acompanhado filmagem de estúdio. Eu acho que acompanhei, mas não no estúdio. Mas a cultura sempre tinha adulto, era obrigatório um adulto responsável para gravar com a criança, né? Ele tinha que estar lá. E eu lembro que eu estava. E que depois, contando dos outros episódios que meu filho fez, que ele contou, e que ele falou, nossa, eu imagino aquela criançada naquele lugar. Como precisava de controle também. Outro episódio que foi legal e bem difícil foi o episódio, se não me engano, da batata frita, onde participam várias crianças, filhos de pessoas da equipe, né? Crianças assim entre 8 e 10 anos, muito agitadas, não profissionais, quer dizer, não eram crianças atores, e que estavam ao mesmo tempo muito excitadas com a possibilidade de estar lá dentro do cenário e tudo mais. Então, coordenar tudo isso, fazer as crianças fazerem mais ou menos aquilo que as cenas pediam, deu um trabalho incrível, entendeu? Mas também foi muito legal de fazer. Meus filhos até acharam no YouTube algumas sequências desse episódio e mostram para as namoradas, enfim, sempre lembram dessa aventura que foi gravar esse episódio. Agora, tem muitos episódios difíceis e prazerosos, vistos que o autor da série é bastante criativo, né?
De roteiro, o meu episódio favorito é o Terror Lunático, que é a história que eu mais gosto, que inclusive tem a ver com um livro que eu adorei ler quando eu era adolescente, que era Guerra dos Mundos. Episódio favorito? Sim, eu sempre gostei do vaso chinês, acho que é o Enigma do Vaso Chinês o nome, se não me engano. Sempre achei legal o gênio, a criança, a fantasia, eu acho que, não sei se é favorito, eu gostava bastante da série, vi bastante, faz muito tempo que eu não assisto também, mas que eu me lembro era, do Vaso Chinês sempre me chamava a atenção, eu estava passando e eu via. O que eu mais gostei mesmo foi o Enigma do Vaso Chinês, porque ele dava com muita coisa que eu adoro, que é contos fantásticos, né? Contos populares, tipo Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, e tinha muito a ver comigo aquela história do vaso chinês. Sendo que hoje também, de novo, né, a gente botou o primo do Lucas, que era filho de um japonês, fazendo o papel de um gênio chinês. Eu não sei se isso seria apropriação cultural hoje em dia, eu não faço mais ideia do que é isso. Mas, de qualquer maneira, eu adorei escrever aquele episódio. Episódio legal. Eu acho que eu ficava com a parte boa dos episódios, né? O sonho era sempre engraçado, era sempre divertido. Era difícil gravar sonho, não é uma coisa que era tão simples assim. Primeiro que eu tinha que decorar todas as falas de todos os atores que estavam envolvidos na cena. A gente tinha que fazer marcações, porque tinha movimentação, onde é que fica um, onde é que fica outro, para poder fazer o movimento de câmera e achar certinho na hora. Então, tinha uma marcação que a gente fazia um ensaio com marcação tudo certo, por conta da luz, por conta do som. Mas era divertido, por quê? Porque acontecia de tudo na cena, né? E se naquela cena acontecesse um erro, a gente tinha que ir do início. Entendeu? Porque aconteciam muitos efeitos também cenográficos nas cenas que dificultava a continuidade. Né? Por exemplo, teve chuva de bala. As balas começam a cair. Se no meio da cena, que tá aquele monte de bala no cenário, erra, você tem que voltar do início. Então tem que limpar todo o cenário, tirar todas as balas, subir bala, confete, sei lá, ir lá para o teto para começar a jogar de novo. Né? Então eram coisas que a gente tinha que ter o maior cuidado, porque na hora que fosse gravar tinha que realmente sair quase de primeira. E isso daí era um desafio para todo mundo, que era a coisa interessante dos episódios, né? Lembro da cena que os meninos vão visitar o avô lá no Japão, e a gente teve que construir um escorregador, porque eles imaginavam que tinha que pular dentro do guarda-roupa, e o guarda-roupa tinha um escorregador imaginário que ia sair do outro lado do mundo, e a gente teve que construir várias partes do escorregador e gravar por partes para dar noção de que o escorregador era infinito. E aí nós fomos para estudos diferentes para montar o escorregador, e no final os garotos precisavam chegar de ponta cabeça e ficar de pé. Então eles desciam assim e eles tinham que ficar nessa posição. Tivemos que construir uma traquitana inteira. Eu lembro que tinha um assistente, que tinha o Davi, forte, e ele que segurou os meninos no buraco, e eles tinham que tentar plantar bananeira para ficar de pé. Quer dizer, eles iriam ficar de ponta cabeça, mas na realidade eles estariam de pé. Para ensaiar isso foi muito divertido. Mas a cena ficou muito legal, porque eles escorregavam, quando chegavam no Japão, eles estavam de ponta cabeça. E eles tinham que ficar de pé, mas na realidade era o contrário, eles estavam de pé e tinham que ficar de ponta cabeça para a cena valer. E a gente criou um mecanismo que a câmera virava, para dar essa noção de que eles iriam ficar de pé. Então você tinha que criar recursos também para que as cenas pudessem acontecer. Muitas vezes, né, a gente teve que criar recursos, e aí tinha coisa de conversar com o pessoal do efeitos especiais, cenografia, testar
para ver como é que se ia dar certo, se não ia, o que precisaria ter para facilitar a cena. Eram momentos bem legais. O meu episódio favorito do Mundo da Lua é o episódio das 3 irmãs, que era a Mira Har, né, a Denise Fraga e eu. E a gente competia, a gente brigava, eram 3 meninas assim insuportáveis juntas. Mas era muito engraçado e a gente se deu muito bem nas gravações e era muito bem escrito. Então é o meu episódio predileto. Eu não tenho nem como negar que o meu episódio favorito de gravar foi o episódio que a gente fica gordinho. Principalmente a parte do sonho. Tinha doce pelo cenário inteiro, era interminável a quantidade de gostosuras que tinha pra gente comer lá. E eu me esbaldei, até hoje eu lembro do gosto de alguns doces, eu gosto de comer. Eu só não gostei de fazer a cena que eu tenho que comer quindim, um dos poucos doces que eu não gosto. E no roteiro dizia claramente que a Juliana enfiava um quindim inteiro na boca. E eu não lembro quantas vezes eu tive que repetir e comi trocentos quindins. Esse moço aqui escreveu, e aí era tudo de doce. E eles levaram ao pé da letra. Isso era muito legal, porque assim, por exemplo, tinha umas jarras de algumas coisas, era jarra de milkshake de chocolate, milkshake de creme, milkshake de morango, não sei o que, tudo de verdade. Bombons espalha, eu nunca vi tanto bombom na minha vida. E assim, em todos os lugares, realmente assim, eu fiquei imaginando que, por exemplo, hoje, com certeza, seria tudo de mentira. Acho que o melhor episódio é o Achados e Perdidos, que tem a parte da interação dos 3, do vô com os 2 filhos, que é maravilhosa, e que tem também o vô, que é o cara mais legal e mais doce do mundo, que vira o pai nervoso dando bronca nos filhos, e que mistura informação de quando eles eram pequenos de informação de quando eles eram jovens adultos. É um episódio que quase que você pode assistir solto, que você se diverte do mesmo jeito. Bom, o meu episódio favorito é o Achados e Perdidos, que é um dos poucos em que você aparece mais, né? E o Gianfrancesco Guarnieri ali junto com vocês dois, eu não sei como é que vocês não fizeram mais coisa, a peça de teatro, porque a química entre vocês estava muito boa ali, né? Você brigando o tempo todo com o Rogério, né? O Dudu com o Rogério. Mas a fala que eu mais lembro, não só desse episódio, mas de todos os episódios, que eu acho que inclusive é a única fala que eu ainda lembro, porque eu não lembro dos diálogos, das falas todas, mas dessa daí eu lembro, que é quando o seu Orlando fala: você merecia uma tapona nessa cara. Eu lembro de um detalhe de um episódio, Flávio, que o episódio era você, Guarnieri e Fagundes. Vocês, na cabeça do Lucas, vocês eram crianças, mas com a identidade de adultos já, né? Porque na criança é isso, qualquer idade, então a roupa vocês vestido de crianças, e o Fagundes ainda como, ele era na época, o Guarnieri, ele era chofer, né? Então ele vestido de chofer, porque na época que o Rogério e o tio Dudu eram crianças. E o Guarnieri, seu Orlando, era motorista, Orlando Silva, motorista. E vocês sempre aprontavam, e claro, o Orlando, né, o Guarnieri, ele batia em vocês. Então a gente ensaiou tudo, vamos rodar a cena. Na hora que roda a cena, realmente o Guarnieri sentou uns tapas em vocês, acho que vocês lembram disso. Quando acabou a cena, o Guarnieri, vocês dois, o Guarnieri não precisava ser tão realista assim, né? Ele falou, mas é uma cena que requer, né, isso me diverti, né? É uma coisa que a gente sempre se divertia, mas especialmente eu guardo, porque foi muito engraçado, né? De vocês dois e o Guarnieri se divertindo lá em bater em vocês. Estava com 2 monstros sagrados do teatro e da televisão e do cinema brasileiro, tá certo? Brasileiros, que é o Gianfrancesco Guarnieri e o Antônio Fagundes, tá certo? Por acaso eu estava lá, só eu e os dois, e eles... Foi o máximo, porque o Guarnieri entrou depois, né? Mas no começo eu estava meio perdido, e o Fagundes, toda vez que a gente tinha cena junto, ele meio que me empurrava, ele me puxava para ficar na câmera certa,
Porque televisão tem essa coisa, né, de você tem várias câmeras, então às vezes se você não olha, se você não vira para a câmera certa, você fica de costas para a câmera que está pegando os personagens, entendeu? Você tem que ter esse negócio. E ele, assim, né, ele pode interpretar dormindo, né, se ele quiser. Então, ele, também para a coisa não demorar, para não ter que ficar regravando, ele já interpretava e me puxava, assim, me punha para a câmera certa. O que foi, assim, é fácil, tá certo para mim. Bom, é isso, então é por isso que esse episódio é meu. Aí, a coisa que o Valim lembrou é que o Guarnieri, quando ele entrou, ele bateu muito na gente, de verdade. Eu acho que é aí que eu comecei a ter ataque de riso, porque doeu, a gente apanhou dele de verdade. Foi muito engraçado. E ao mesmo tempo, assim, ele deu uma coisa na cena, que a cena acabou de ficar animada, né? Bom, foi sensacional. Então, por isso que esse é meu episódio preferido, com certeza. Você tinha ideia que o avô Orlando, quando você estava gravando, né? Era um ator e um dramaturgo assim, praticamente lendário no Brasil? Não fazia a mínima ideia. E hoje eu olho e falo assim, é quase um desrespeito o que esse menino fazia com aquele senhor. Mas eu fico imaginando que aquele senhor, chamado Gianfrancesco Guarnieri... Não, aquilo era uma pessoa maravilhosa. Né? Não, isso eu acho que é importante dizer. Porque assim, esse senhor que é um senhor italiano, que veio para o Brasil e construiu uma carreira artística no Brasil, que isso e a maioria das pessoas talvez nem saibam, do tipo, o que representa, eles não usam black tie para a história do teatro brasileiro, toda a carreira dele, não só no teatro, mas na televisão e tudo mais, cinema. É um cara tão gigantesco, e a humildade dele com todo mundo. E aí comigo, que era um menino de 10 anos, que provavelmente devia errar o texto, não saber o texto, ficava lá, vamos gravar, não sei o que, nananã. E aquele senhor ter a paciência, ter não sei o que. Por isso que eu tenho um enorme carinho dele. Tudo quanto é coisa que eu falo do Mundo da Lua, eu falo do Gianfrancesco Guarnieri, porque era um vozão que eu tinha ali mesmo. Porque eu não tive eu tive, claro, avós e avô, mas minha relação com meus dois avós, assim, nunca foi... Um deles eu não conheci, e o avô materno conheci, mas muito pouco, assim, relação quase zero. Então é muito louco, porque o Guarnieri tinha quase essa relação de vô de verdade, de verdade ali na gravação, porque a gente passava tanto tempo gravando. Realmente, assim, um avô perfeito, né? E dormia no mesmo quarto que o Lucas, então assim, fazia a gente ter muitas cenas juntos, né? Sim, bastante. Mas eu, por exemplo, eu não conseguia, porque eu tinha noção de quem ele era. Eu não consegui uma vez, cada vez que eu ia lá gravar ou assistir, que eu ia encontrar com ele, eu falava, hoje eu vou ficar normal com ele, eu não vou ficar com ele idiota. Não tinha jeito, eu encontrava com ele e ficava assim, ele só falava bobagem, ele perguntava uma coisa, eu respondia outra, eu realmente ficava emocionado, cada vez que eu encontrava com ele. Bom, na verdade, eu assisti de verdade, assim, adulto, não faz tanto tempo assim. Eu assisti ao episódio que eu apareço, né? Um dos 3 episódios que eu apareço, que é o penúltimo episódio da série, que chama Vossa Majestade o Bebê. E é muito emocionante para mim, foi muito emocionante. Eu fiquei assim, eu chorei e tal, porque, na verdade, na cena, eu não só me vi com alguns meses de idade, como na mesma cena, no fim desse episódio, tá presente tanto a minha mãe como o meu pai e o meu irmão. Então, assim, hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter vivido isso, mesmo que eu não tenha lembrança, porque, na verdade, acabou sendo uma bela de uma homenagem à nossa família, né? E alguns momentos, te juro que foi, assim, muito difícil, porque eu lembro de ligar para você, Flávio, agora escreve 2 episódios sem o pai, porque o Fagundes viajou, vai fazer teatro, vai fazer não sei o quê, não tem. Então, são 2 sem o pai. Ah, tá bom. Então, aí você inventava 2 histórias sem o pai. Ah, olha, agora mais 3 sem a mãe, porque a Mira agora não pode mais gravar, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que esses acasos todos, tudo isso que aconteceu, foi tornando o episódio mais verdadeiro, né? Sim. E eu acho que é o que eu acho muito de televisão, e sempre achei, tanto para o Castelo como para o Mundo da Lua, e você sabe disso, quer dizer, você cria
e depois você não sabe muito o que acontece, porque você sim, tem que ir adaptando, né? você perde um pouco a mão, porque todo mundo colabora, né? Claro, com certeza. É um trabalho totalmente colaborativo, totalmente. E o resultado, ele é lindo por causa disso. Sim. Foi a primeira vez, eu estou dando um monte de informação que pode ser até contestada, porque faz muito tempo, mas eu lembro disso, a primeira vez que a cultura conseguiu 2 dígitos de Ibope. O Mundo da Lua alcançou 14 pontos e o presidente chamou a gente, todo mundo, cast and crew, para um almoço lá na TV Cultura, de tão contentes que eles estavam com o programa. As histórias são questões que uma família vive, né, dentro de casa. E sempre você imagina que a situação poderia se transformar numa coisa diferente. E aí vinha o sonho. Só que, será que o diferente também era legal? Então, é uma coisa que faz uma reflexão. É gostoso comer doce, mas é gostoso comer doce, só doce o dia inteiro, né? O que será isso? Não é bom, não gosto de tomar banho. Pô, mas se eu não tomar banho, o que vai acontecer? Então, essas questões que permeiam, não é só a criança, também os adultos, entende? Então, faz sucesso com os pais, com os tios, com a família e também com as crianças, né? Porque mexe com o dia a dia e as vontades que a gente tem. Eu acho que esse é o grande lance do Mundo da Lua. E é a coisa de estar no lugar certo, na hora certa, os deuses da televisão se interessaram e falaram, vamos dar uma força aí para esse programa. Eu acho que tudo junto. Mas o que eu acho mesmo é que ele preencheu um nicho, falando mais assim cientificamente, preencheu um nicho de uma faixa etária, certo? Uma história de menino, porque as histórias, contos de fadas, tal, tem sempre aquela conotação de serem de meninas. Eu não vou discutir o que está acontecendo hoje, que hoje teve realmente uma revolução, mas quando foi feito quando o Mundo da Lua foi feito, era muito assim, tinha programa de menina, filme de menina e de menino e tal. E embora o Mundo da Lua seja muito assistido, claro, assistido por mulheres também, elas gostam muito, mas ele não tinha aquele teor de conto de fadas que era muito comum. Conto de fadas, ou então cômicos mesmo, né? Então, toda aquela coisa de pegar uma comédia, certo? De fazer uma comédia centrada num protagonista masculino, que vivia aventuras que não eram coisas de herói. Sabe, eu acho que o Flávio foi absolutamente feliz quando ele criou esse programa. E todo mundo trabalhou feliz nele, né? O Mulaerte foi alguém muito especial mesmo, porque ele era uma pessoa que ele gostava, entendeu? Ele era uma pessoa que ele saía do almoço dele e ia nos estúdios, e ele ia na oficina, ele gostava de ver o processo, técnica, e ele era uma pessoa que ele incentivava bastante. Então, assim, foi muito legal tê-lo também. Como eu disse, foi uma constelação de estrelas. E na verdade, a programação começava a esquentar, porque a gente já tinha o Rá-Tim-Bum, que já tinha... O Rá-Tim-Bum ainda não tinha muita audiência, não tinha. E foi uma novidade, né? Mas, no paralelo disso, Mulaerte estava fazendo toda uma parte de engenharia e de técnica muito importante na TV. Então, foi feita a nova antena, que começou a ter um alcance em São Paulo, onde antes não alcançava. Certo. Paralelamente, depois, nós da programação, aí a gente tinha a Sirlene, tinha a Rosa Crescente, a gente começa também a fazer toda a construção da rede, o Oswaldinho, a gente começa a fazer toda a construção da rede. Isso tem a ver com o sucesso também desse programa de outro. A conversar com todos os estados que até então transmitiam TVE, né, que era a emissora federal, a dizer, olha, nós já estamos no satélite, nós estamos com um bom sinal, se vocês quiserem pegar a programação. Que legal. O sucesso do Mundo da Lua foi uma coisa peculiar, né? Porque ele ia ao ar no horário nobre. Quando estreou, ele estreou aos domingos.
Eu acho que depois dos Trapalhões, e durante os Trapalhões, não sei, naquele horário final de tarde de domingo, mas não deu muito certo. Aí a Beth Carmona, que é muito esperta, quando já tinha episódio suficiente, ela começou a pôr diariamente, no horário nobre. E aí, eu acho que ele veio como uma opção para as pessoas que não queriam assistir as novelas que tinham naquele mesmo horário, que, acho que com o abrandamento da censura prévia, começaram a ficar meio pesados, com coisas de sexo e violência, assim, um pouco além da conta. Depois até as pessoas já tinham falado bastante disso, acabou voltando, ficou menos. Naquela época estava assim, uma coisa um pouco exagerada, né? Não imprópria, não exagerada, nem ruim, nada. Era sensacional, tudo era sensacional. Só que era impróprio para crianças, certo? Principalmente pequena, criança mesmo, né? Adolescente até tudo bem, já sabe mais ou menos que é de mentira, que etc. Mas criança às vezes fica meio, né? Então, no horário nobre, de repente tinha aquela coisa que era uma coisa bem feita, produção bonita, etc., com uma história interessante, blá, blá, blá. Todo mundo assistia, era um programa familiar, digamos assim. Eu acho que é por isso que fez tanto sucesso, que realmente fez muito sucesso, tanto que foi exibido depois na Globo, porque em troca deles emprestarem os atores, como Antônio Fagundes e Guarnieri, tinha uma coisa que eles iam ter direito de exibir, mas só se eles quisessem, entendeu? E aí fez tanto sucesso que aí no verão seguinte passou na Globo esse seriado também. E eu acho que esse seriado, né, ele foi assim, incrivelmente importante, porque apesar dele retratar uma família de classe média, ele tinha algumas coisas que trabalhavam, claro, como todo seriado, em cima de alguns estereótipos, mas dentro do estereótipo tinha muita inovação e muita criatividade. Inclusive de assunto, né? Sim, desde assuntos e temas, e forma como os temas eram abordados, porque não era uma moralista, digamos assim, né? Era um aprendizado que eles viviam durante a fantasia, né? Olha, eu acho que o Mundo da Lua fez tanto sucesso porque quem não gostaria de ter aquela família? Ai, que família gostosa, né? Uma família que se dá bem, uma família afetiva, acolhedora, amável, que tem suas brigas normais, como toda a família, tem todas as suas diferenças, como toda a família. Mas se gostavam muito. E isso é muito bom. É muito bom. É muito bom conviver num ambiente harmonioso, gostoso, onde as pessoas se gostam muito. Hoje, quando eu assisto de uma maneira talvez mais até carinhosa do que eu via antes, porque às vezes eu ficava meio analisando um pouco mais. Sim. Sabe? Hoje eu assisto como assim, é isso. Faz parte da história da televisão brasileira, é um dos maiores exemplos de programas feitos com cuidado na questão educacional, no cuidado da produção e vários outros cuidados que nem sempre uma obra cinematográfica, de vídeo, tem como o Mundo da Lua tinha. Vendo hoje o Mundo da Lua e vendo toda a história que ele gerou e tudo isso, claro que eu não posso deixar de sentir um grande orgulho e uma certa nostalgia. Eu não sou uma pessoa particularmente saudosa, mas eu sinto uma certa nostalgia daquele tempo que a gente trabalhava na cultura. Foram tempos muito, muito legais. Daquele tipo de ganhar muito pouco, a gente ganhava pouco, mas trabalhar com muita garra, com muita alegria, porque era muito gostoso trabalhar com aquelas séries e com aqueles programas todos. O Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, para a maioria das pessoas, quem me repete, etc., remete a uma fase, sabe aquele quentinho do coração? Daquela pessoa que assistia junto com a avó, que já não está mais junto dela. Ah, que legal. Daquela pessoa que assistia junto com o seu irmão, que é tipo o seu melhor amigo, com os pais, sabe? Daquele momento
que era com aquele leite quente, remetendo a um carinho, a um conforto, uma segurança da casa dos pais. Então, assim, transcende simplesmente ser uma frase que é lembrada. Não, você remete a todos os jeito sentimentos. tão legal. Bom, e assim termina o Making Off do Mundo da Lua, que na verdade é um protótipo de um documentário que eu e o nosso editor Vini Bazan um dia vamos fazer, entrevistando inclusive outras pessoas que participaram da produção desse programa. Na verdade, talvez tenha que ser até uma série de documentários, porque tem muita gente falando muita coisa interessante, tem coisa até que essas pessoas que falaram aqui falaram que a gente não pôde pôr tudo, porque não dá num canal de YouTube, de repente tem uma coisa de 3 horas e meia, tá certo? Então é isso, então muito obrigado por assistir esse programa até o fim. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito, e eu fico muito feliz de tanta gente ficar feliz com os 30 anos desse programa tão feliz, que me fez muito feliz e fez muita gente feliz e continua fazendo muita gente feliz. Tá certo? Tchau!